Olá pessoal, meu nome é Jonas, eu sou fisioterapeuta. Para mim é sempre motivo de grande alegria e prazer falar sobre fisioterapia esportiva, falar sobre a minha experiência dentro da fisioterapia no esporte, para que você me conheça um pouco mais. Eu sou formado pela Universidade Estadual de Londrina, eu fui residente em fisioterapia traumato-ortopédica também pela Universidade Estadual de Londrina, eu sou especialista em fisioterapia esportiva pela SONAF, e eu fui fisioterapeuta do Londrina Esporte Clube, com atuação no futebol de alto rendimento por 2 anos, atuando nas categorias de base e também na equipe profissional. Então, o meu início com a fisioterapia esportiva ele se deu ainda na graduação. Então, no meu segundo ano da graduação, eu tive a oportunidade de estar participando de um projeto de extensão que acontecia no Junior Team, que era um time da cidade de Londrina, um time de futebol da cidade de Londrina, onde a fisioterapia desse clube era conduzida pelos alunos de fisioterapia desse projeto de extensão da universidade, e também era monitorado pelos professores que faziam parte do projeto e os alunos da pós-graduação que tinham uma função ali de supervisão aos alunos da graduação em fisioterapia. Então, no meu segundo ano eu fiz parte desse projeto. Lá dentro desse projeto nós desenvolvíamos atividades como avaliação, reabilitação, prevenção, toda a atuação com a parte de recuperação ou o recovery dentro do esporte. Então, eu tive essa experiência com a fisioterapia esportiva desde o segundo ano da graduação até o meu término da graduação. E como eu fiz a residência em fisioterapia traumato-ortopédica na Universidade Estadual de Londrina, eu tive a oportunidade de cumprir parte dessa carga horária dentro desse clube de futebol, do Junior Team. Então eu realizava os atendimentos aos atletas e também ajudava a supervisionar os alunos da graduação que fazia parte do projeto. Então, o meu primeiro contato com a fisioterapia esportiva ele se deu ainda na graduação, mediante a participação em um projeto de extensão. E aí fica aqui já o incentivo para, se você está na graduação, a buscar projetos que vão te aproximar dessa área da fisioterapia dentro do esporte, beleza? E paralela a essa atividade com a fisioterapia esportiva dentro do futebol, que acontecia lá dentro desse projeto, eu tive a oportunidade de também participar de algumas competições de curta duração, de outras modalidades esportivas, como rugby, atletismo, ciclismo, taekwondo, tênis, algumas competições que aconteciam na cidade ainda no período de graduação e pós-graduação, no qual eu pude estar realizando os atendimentos imediatos, acompanhamento durante o período ali da competição, atuando principalmente com recovery, monitorados pelos docentes da universidade, mas foi uma experiência que eu tive ainda dentro da graduação que me permitiu desenvolver algumas habilidades que tanto me ajudavam no período de estágio ou as atividades práticas da graduação, e também depois no meu início profissional eu já tinha uma certa experiência com essa questão dos atendimentos com o atleta, que é um paciente diferente, um atleta que muitas vezes não dá muita bola, né, ou muita atenção para aquela dor, não vê aquilo como um fator limitante, ele quer passar por cima da dor, ele quer competir com dor, e muitas vezes nós, fisioterapeutas, temos que entender esse processo, tudo aquilo que está envolvendo o ambiente desse atleta, e que nós possamos estar introduzindo as nossas condutas de maneira eficiente, mas sempre respeitando e vendo esse atleta ele como um todo, tá? Então, eu destaco essa importância de já ir se familiarizando com esse contato de atendimento aos atletas, se possível, ainda durante a sua graduação, esse contato vai te ajudar muito na trajetória profissional no início da sua carreira. Compartilhando um pouco mais agora da minha atuação dentro do Londrina Esporte Clube, o meu contato ele iniciou, né, a minha atuação dentro do Londrina Esporte Clube. Ele começou após a minha residência, então foram 2 anos de residência e eu tive o convite para estar fazendo parte do time de fisioterapeutas lá do Londrina Esporte Clube. Então lá eu era responsável pela fisioterapia do sub-20 e também eu auxiliava e atendia os atletas profissionais. Então no mesmo local
de atendimento no centro de treinamento, nós realizávamos os atendimentos dos atletas profissionais e do sub-20 eu era responsável pelo sub-20. E aí é bem bacana compartilhar a respeito dessa experiência, porque como eu atuava com a fisioterapia nos atletas profissionais, eu tive alguns desafios a ultrapassar algumas barreiras, a ultrapassar a barreira da idade. Eu era mais novo que os outros fisioterapeutas e eu era mais novo que a maioria dos atletas, então eu tive que demonstrar todo o meu conhecimento teórico, prático ali para conseguir conquistando a confiança desses atletas, confiança da comissão técnica e diretoria. Vale destacar que se você trabalha ou você pretende trabalhar com um esporte coletivo, onde tem outras profissões envolvidas ali no mesmo espaço, atuando sobre o mesmo atleta, é muito bacana essa relação interdisciplinar e essa comunicação e relação de confiança entre os profissionais. Então, eu tive a oportunidade de estar dentro de uma equipe onde tinha outros profissionais inseridos ali, que no caso a maioria dos clubes de futebol tem preparadores físicos, os treinadores auxiliares, nutricionistas, dentre outras profissões que lidam diretamente com o atleta e também com toda a diretoria que é responsável por gerir o clube. Então foi uma experiência muito bacana lá dentro do Londrina Esporte Clube. Eu destaco isso como um diferencial, essa relação interdisciplinar. E lá foi onde eu tive a oportunidade de fato, estar pegando todo aquele conhecimento que eu adquiri na minha graduação, na minha pós-graduação e colocar em prática. Eu tinha a oportunidade de já, durante aquele projeto, na graduação, já ter esse início, mas na realidade de Londrina, onde eu estava ali em período integral para o clube, foi muito intenso as atividades, então eu tive a oportunidade de viajar com a equipe, de participar de competições com duração um pouco mais longas. Então foi ali onde, de fato, a fisioterapia esportiva de alto rendimento veio a tomar quase toda a parte do meu tempo. Paralelo às atividades de Londrina, eu sempre mantive atendimentos particulares na cidade, em consultório, onde eu tive a oportunidade de atender atletas profissionais e amadores de outras modalidades. E aí eu destaco também a importância de quem quer trabalhar no esporte e em clube, ter uma saúde financeira fora do clube. Dentro do futebol, por exemplo, é algo muito instável, muitas comissões acabam se desfazendo, profissionais eles são trocados, então se muitas vezes a gente não tem uma atividade paralela, às vezes pensando pelo lado financeiro é algo que vai fazer falta. Então eu tinha essas atividades paralelas com os atendimentos particulares, mas eu era funcionário da equipe do Londrina, então eu desenvolvi as atividades ali em período integral para a equipe do Londrina. Então, assim, lá dentro do Londrina, além de todas as atividades conhecidas da fisioterapia, avaliação, reabilitação, trabalho com prevenção, recovery, eu tive a oportunidade de também estar implementando ou trazendo alguns processos novos para dentro do clube, principalmente quanto à parte de controle de dados epidemiológicos, avaliação pré-temporada, baseada principalmente em testes funcionais. Então foram alguns processos novos do clube que eu tive o desafio de estar iniciando, adquirindo essa confiança também dos outros profissionais para estarem ali juntos comigo nesses processos, e foi algo muito bacana ver, depois de tudo aquilo que, né, você vinha projetando, você vinha vendo em outras equipes fazendo, e você de fato ali colocar em prática. Então lá dentro do Londrina eu tive essa oportunidade e isso abriu portas para mim, lá mesmo dentro da equipe, pensando em maior reconhecimento de atendimentos e também financeiros. Algo novo que eu trouxe principalmente com esse monitoramento de dados. Esse é um pouquinho da minha experiência, espero que vocês estejam aproveitando esse evento. Fico aqui, deixo o meu contato, @jonaspires no Instagram, onde eu compartilho alguns conteúdos. Eu encontro você em breve, até mais e um grande abraço. Então, galera, um prazer estar participando com vocês aí dessa Semana da Fisioterapia na Ortopedia Indesportiva aí da Unesp Marília. Fico muito honrado pelo convite, né? Onde eu
Vou contar um pouquinho da minha trajetória na fisioterapia esportiva, né? Então, para começar, me apresentar, meu nome é Diego José então Telaroli. Eu sou fisioterapeuta formado há 10 anos, me formei em 2010 pela Universidade de Araraquara, Uniara. Depois disso, eu saí em 2011, fui fazer pós-graduação na Unifesp em São Paulo, no SET, né, desportivo. Depois do SET, minha formação acadêmica ela continuou. Fiz um curso de extensão em fisioterapia, medicina e do exercício, né, medicina do exercício e do esporte na UFSCar, em São Carlos. E depois pude fazer o mestrado em biomecânica, né, mestrado em reabilitação e desempenho funcional pela USP Ribeirão Preto, né, onde terminei o mestrado aí em 2017, defendi em maio de 2017, né. Isso academicamente dizendo, né. Em termos de trajetória profissional, eu logo no início eu tive uma trajetória um pouco diferente, né. Eu fui estagiário em 2008, em 2009 do Sertãozinho Futebol Clube. E aí em 2010, quando eu fui fazer o estágio novamente, eu já recebi uma proposta para efetivação no cargo, né. Eu ainda não tinha nem terminado a faculdade, faltavam ainda 2 meses para eu terminar a faculdade, a gente estava acho que em meados de outubro, quando eu recebi a ligação e tive o convite para trabalhar no clube de maneira efetiva, né. Então aí os primeiros 2 meses eu bati em Araraquara e Sertãozinho, me dividia entre essas duas cidades, ficava ainda como fisioterapeuta responsável que ajudava nesse processo, porque eu ainda não tinha formação completa. E aí foi onde eu tive meu primeiro contato com o esporte, né. Então, o primeiro contato foi no Sertãozinho Futebol Clube, onde eu trabalhei com futebol profissional e as categorias de formação. Depois disso, futebol é complicado, né, porque a gente vive de resultado. A gente caiu nesse ano para a Série A2, então eu fui mandado embora, fui desligado do clube, e aí tive a oportunidade, já fazia faculdade, já fazia a pós-graduação em São Paulo, e aí tive um convite para ir fazer um programa de trainee no Instituto Coen. Então, em paralelo à minha formação, na pós-graduação, eu fui para fazer esse programa de trainee, né? Então, eu fiquei aí 6 meses no Instituto Coen, fazendo um programa de trainee em membros inferiores, né, com todo o processo de reabilitação. E aí, terminando a pós-graduação, meados de 2012, né, tive um convite para retornar a Araraquara e trabalhar porque é minha cidade natal, cidade que eu moro, que eu vivo, e trabalhar com futsal, né? O clube aqui de futsal era uma parceria com a faculdade, vinha se desenvolvendo e tive a oportunidade de voltar e trabalhar efetivamente aqui, onde eu trabalhei durante 4 a 5 anos. Né? Já tinha feito alguns trabalhos esporádicos com eles, mas aí efetivamente retornei em 2012 e fiquei de 2012 até 2017, mais ou menos, né? No final de 2016 me desliguei do futsal e aí comecei a pingar em alguns outros lugares, né? Eu já tinha trabalhado numa clínica em Ribeirão Preto, na clínica Colucci, e já tinha trabalhado com convênio também. Então eu saí um pouquinho da área, fui trabalhar com convênio, trabalhar numa clínica que era da Unimed aqui, fiquei 3 meses, né? Mas aí, durante esses 3 meses, após eu ter acabado de defender meu mestrado em 2017, eu tive a oportunidade de vir para a Ferroviária. No primeiro momento, eu vim para fazer parte do futebol feminino, né? Então, eu já tinha trabalhado no futebol masculino, categorias de formação e profissional em 2010, quase 5 anos completos como fisioterapeuta à frente do futsal, né? E aí tive a oportunidade de trabalhar com futebol feminino. Futsal foi bem interessante para mim, porque pude aprender muita coisa, foi um laboratório na minha experiência. Então, a gente foi campeão paulista, a gente foi vice-campeão paulista e terceiro lugar no Campeonato Paulista seguido, né, em alguns anos. Hoje o clube aqui disputa a Liga Paulista de Futsal, né, um campeonato de expressão alta, né, vamos dizer assim. Então, eu fico muito feliz em ter participado do processo desse projeto, né. E em 2012, no final de 2012, eu ganhei um título individual pelo futsal, como a federação ela dava um título para os melhores do ano, né? E aí eu tive o prazer de receber o título como um dos melhores do ano na minha profissão, na minha área. Então foi uma coisa que me deixou muito feliz.
No final de 2016, eu prestei a prova da SONAF, já tinha tentado prestar uma vez, mas cheguei atrasado no Congresso, São Paulo, e aí não pude prestar. Em 2016, eu me tornei efetivamente sócio SONAF, só até hoje, né? E aí, em 2017, voltando à cronologia aí, em 2017 eu ingressei no futebol feminino, foi um desafio muito grande para mim. Era um projeto que estava se reestruturando em Araraquara, o futebol feminino da Ferroviária é muito forte, e estava se estruturando e a gente conseguiu fazer um bom projeto, né? Tocar uma coisa de uma maneira boa, assim. Nós tínhamos muitos problemas com lesão, quem cuidava da fisioterapia era a prefeitura, e não tinha um fisioterapeuta que ficava full time no clube, que viajasse para o clube, né, que tivesse todos esses cuidados. Então a gente conseguiu planejar muito bem, conseguiu estruturar muito bem o departamento médico aqui e deixar uma sequência, né? Eu fiquei 2017, 2018, no final de 2018 recebi uma proposta para trabalhar com futebol profissional masculino em Tubarão, Santa Catarina, né? E resolvi arriscar e sair, né? A gente já tinha aqui em Araraquara a intenção de montar um departamento médico integrado, né? Que eu vou chegar nessa parte, mas ainda não era realidade. Então eu resolvi sair e buscar meu espaço em outro lugar, né? Fiquei 6 meses final de 2018 até o meio do ano de 2019. Fiquei em Santa Catarina, mas lá em março já começaram algumas conversas para que eu retornasse para o clube, né? Para a Ferroviária. E após o Campeonato Catarinense, a Série D, eu fechei com o clube aqui de volta e retornei para ficar 6 meses na categoria de base, nos últimos 6 meses de 2019. E a partir de janeiro de 2020 assumi onde eu estou hoje, né, o profissional masculino. Eu falo que é bem diferente o que a gente faz hoje, porque desde que eu cheguei, com a minha chegada, a gente teve botou em prática um projeto de integração do departamento médico, né? Então, hoje, mais por comunicação e para a gente melhorar a nossa relação com as comissões técnicas, cada categoria tem o seu responsável, né? O seu responsável técnico. Então, estou responsável pelo futebol masculino hoje, profissional. O Flávio, que é um colega que trabalha comigo, está responsável pelas categorias de base. O Eduardo, que é um outro colega que trabalha comigo, está responsável pelo futebol feminino. Nós temos ainda o Rafael, que é um outro fisioterapeuta, que ele é responsável pela transição. E ainda temos o Vinícius, que é um estagiário que auxilia todos, né, na nossa demanda do dia a dia. Então, o momento que a gente vive hoje e a maneira como a gente trabalha é muito interessante, porque a gente consegue conviver todos os fisioterapeutas. Então, a gente tem hoje alguns protocolos institucionais do clube que foram criados a partir de meados aí de 2019 para cá. A gente tem desenvolvido, então, algumas coisas nesse sentido para que o clube se torne o mais institucional possível, né? Quem trabalha com esporte sabe que, às vezes, as coisas elas ficam presas na mão de alguns fisioterapeutas, né? Tem fisioterapeuta que está há 10 anos no clube, os aparelhos é dele, tudo que ele faz é daquele jeito, e quando o cara sai, você não tem nem biológico, você não tem nada, o clube fica sem nada, né? Então, para que a gente não ficasse refém de nenhum fisioterapeuta aqui, a gente criou essa maneira de trabalhar. Então, hoje, tudo planilhado, ninguém faz nada da sua cabeça, é tudo decidido entre nós. Então, a gente faz algumas coisas, algumas técnicas todas bem delineadas, todo mundo bem equiparado em relação ao trabalho, para que a gente consiga tratar desde o sub-11 até o profissional, seja masculino ou feminino, da mesma maneira, guardadas as suas peculiaridades, lógico, né? Mas a gente tem esse cuidado hoje. Então, posso dizer que eu sou um privilegiado em estar vivendo esse momento, porque a gente tem se organizado, tem se estruturado para que a gente consiga deixar um legado para o clube e desenvolver o nosso melhor papel, tanto com as categorias de formação, quanto com o futebol feminino ou profissional. Então, acho que isso é muito interessante, né? O que eu posso deixar para vocês aí de experiência e de uma mensagem é que trabalhar com fisioterapia esportiva é muito bom, né? Eu falo que eu faço o que eu gosto diariamente, então eu tô bem tranquilo em relação a isso. É um desafio,
porque sempre tem coisas novas, as coisas estão sempre mudando e a gente está sempre em busca do melhor, né? A gente é motivado a isso, mas é um trabalho relativamente tranquilo, porque de todas as áreas da física, eu acho que a gente está numa área que é uma área que corre menos riscos em relação à saúde, vamos dizer assim, né? Então, o ambiente é sempre alegre, o ambiente é sempre para cima, né? É diferente de você estar num hospital, você está em algum lugar que você está num ambiente mais ambulatorial. Aqui não, né? Não é um ambiente ambulatorial, é um ambiente mais de prazeroso, vamos dizer assim, né? O tempo todo prazeroso. E para quem quer trabalhar nessa área, quer seguir nessa área, a minha mensagem é que se dedique ao máximo, estude tudo que você puder sobre origem, seção, todas essas coisas chatas que faz muita diferença na hora de traçar um raciocínio clínico, né? E batam na porta, cara. Batam na porta dos clubes, perguntem, conversem, interagem, sabe? Para que a gente consiga sempre crescer e melhorar a nossa profissão em si, né? Eu falo que hoje não tem mais essa vaidade na maioria dos lugares, então quem tiver a oportunidade de estar próximo de um clube, mesmo que seja o nosso, apesar da distância, nós estamos de porta aberta, tudo que a gente puder dividir com vocês é fantástico que isso aconteça e será prazeroso da nossa parte, para que a gente consiga cada vez mais elevar o nível da fisioterapia esportiva no Brasil e saber que a gente pode contar com profissionais que vão deixar a régua lá no alto, para que a gente possa ser cada vez mais respeitado na nossa profissão e que possa entregar cada vez mais resultados melhores ainda, né? Eu acho que é isso. Um bom proveito da semana para vocês aí. Que você tenham bons estudos. Estou à disposição, todos os meus contatos, todos os meus redes sociais, etc. Podem ficar à vontade, falar com vocês e ajudar em qualquer coisa que for possível. Vai ser sempre um prazer, tá bom? Então, um abraço, com Deus aí. Boa semana da fisioterapia para vocês aí. Aproveitem. Olá, eu sou o fisioterapeuta José Bassan Franco. Antes de falar para vocês um pouco sobre a minha trajetória dentro da fisioterapia esportiva, eu quero agradecer o fisioterapeuta Leonardo Oliveira pelo convite, parabenizar o Centro Acadêmico da Unesp de Marília pela realização da primeira semana de fisioterapia em ortopedia desportiva e dizer para vocês que falar sobre fisioterapia esportiva é falar sobre uma coisa que eu amo, que é hoje, graças a Deus, meu dia a dia, mas que começou há muitos anos atrás, né? Eu estou formado há 20 anos, aqui pela Universidade do Sagrado Coração de Bauru. Sempre pratiquei esporte, né? E então a minha paixão pela fisioterapia e pela fisioterapia esportiva, na verdade, começou um pouco antes de eu escolher o curso. Porque na época estava em evidência, a gente está falando lá de 1996, estava em evidência a reabilitação de atleta de futebol, né? Tínhamos um fisioterapeuta que estava famoso porque estava reabilitando os grandes atletas da época, né? O Romário, o Ronaldo. Então isso me chamou a atenção e eu prestei a faculdade para fisioterapia. Durante a minha graduação eu tive a oportunidade de fazer o estágio, né, no meu terceiro ano de faculdade, durante as férias, no meu clube do coração, que é o São Paulo Futebol Clube. Eu consegui fazer estágio lá durante as férias do terceiro ano, do terceiro para o quarto, no meio do quarto ano também e depois ao final do quarto ano. Quando eu terminei esse período, eu me formei e fui fazer a especialização em fisioterapia esportiva na Unimep de Piracicaba. Né, digo hoje para os meus alunos que é muito importante você, depois da graduação, já escolher né, se você já tiver uma área de interesse, fazer uma pós-graduação. Isso agrega conhecimento, isso agrega muito valor ao seu currículo. Muito bem, depois desse período de pós-graduação, comecei a trabalhar numa clínica ortopédica e fui fazendo mais alguns cursos de formação dentro da área, né? Fiz hidrocinesiologia, depois fui fazer osteopatia estrutural e visceral e mais alguns outros cursos relacionados. E em 2005 tive a oportunidade de montar a clínica Reabilite, da qual sou sócio aqui em Bauru, né? Então estamos há 15 anos trabalhando com reabilitação esportiva e ortopedia. Dentro da clínica Reabilite eu tive mais oportunidades, né? Porque a clínica foi montada com este intuito de trabalhar com atletas amadores e alguns atletas profissionais da nossa cidade.
Depois, em 2008, eu entrei na minha vida docente, né? Comecei a dar aula numa faculdade particular aqui de Bauru. No meu campo de estágio, era em fisioterapia esportiva e nós montamos o campo de estágio dentro de um clube que tinha uma equipe de voleibol feminino que disputava Série B, vamos dizer assim, né? Do voleibol feminino. Eu fiquei nessa faculdade até 2011, depois saí porque tive outros projetos dentro da clínica, né, para desenvolver um pouco mais o trabalho dentro da minha clínica. E aconteceu que o vôlei feminino em Bauru cresceu muito, né, tornou-se hoje é o SESI Vôlei Bauru, né, o projeto nasceu há muitos anos atrás, eu participei um pouco da formação desse projeto como fisioterapeuta, foi minha primeira experiência assim, em alto rendimento, né, com uma equipe de alto rendimento. E acabei tendo a oportunidade novamente de voltar para o projeto do Vôlei Bauru em 2015. Eu fui convidado para assumir a fisioterapia do Vôlei Bauru. Trabalhei por 4 temporadas, né, com o vôlei feminino, aonde eu falo que o esporte de alto rendimento ele é um grande aprendizado, né? A gente aprende demais no dia a dia com os atletas. Como a gente era uma equipe com poucos recursos ainda, nós não tínhamos médico, então você tem que fazer muitos atendimentos ali, precisando sempre de um apoio e precisando estudar muito, né? Porque o atendimento de quadra exige que você esteja sempre preparado para as emergências do esporte. Depois eu fiquei no voleibol por 4 temporadas, fui convidado também para assumir a coordenação da fisioterapia do Esporte Clube Noroeste e fui trabalhar então com o futebol, né, que era o meu esporte quando de garoto, né, joguei muito futebol em times aqui da cidade e pude trabalhar nesse meio do futebol, que é um meio, né, completamente diferente. Eu falo que o atleta de futebol ele é um atleta diferenciado, né, um esporte hoje muito físico, de muita força, né, de traumas de alta energia. E aí o primeiro desafio, e acho que esse hoje é o foco, né, para mim da fisioterapia esportiva, foi fazer prevenção. Eu fui contratado para coordenar a fisioterapia porque na temporada anterior o time havia iniciado o Campeonato Paulista da Série A3 com 11 atletas no departamento médico, só de lesão de pré-temporada. Então eu e meu colega, outro físico que trabalhou comigo, nós fizemos a avaliação de pré-temporada com o apoio do preparador físico. Eu falo que você tem 2 mundos na área do esporte. Se você tem um preparador físico que você trabalha em conjunto, que ele te ajuda, que você se dá bem, e o outro mundo é se você não tem essa parceria. Aí o nosso trabalho fica muito mais difícil. Então eu tive esse preparador físico muito parceiro, nós montamos uma avaliação de pré-temporada, cada um na sua área, e eu avaliei e planilhei testes funcionais de 30 atletas do Esporte Clube Noroeste. Baseado nesse planilhamento, né, no resultados desses testes, nós pudemos montar o protocolo de prevenção juntamente com a preparação física. Então foi um trabalho muito bacana, deu um resultado excelente. Durante toda a Série A3 nós tínhamos um time com uma média de idade razoavelmente alta, né, entre 30 e 32 anos de idade. Tivemos apenas 2 lesões, né, 2 traumáticas e 2 lesões musculares. Eu falo que eu e o Físio a gente brinca que a gente praticamente ficava assistindo o treinamento, né, porque tivemos poucos atletas no departamento médico durante a Série A3. Então a primeira coisa que a gente tem que entender na fisioterapia esportiva é que o atleta, seja de qual esporte, né, não importa o valor financeiro falando do atleta, ele tem que estar em atividade. Então, mais importante que a gente saber tratar e reabilitar esse atleta é a gente saber prevenir essas lesões. E os testes funcionais hoje, para mim, é a grande chave, é o segredo, porque não exige um grande investimento, né, por parte do clube. Exige apenas conhecimento do fisioterapeuta para realizar bem esse teste e interpretar corretamente o teste. E aí, baseado nisso, você consegue ter predição de lesão, ter prevenção de lesão, e evita que o atleta
se lesione, né? A gente fala que a gente não faz, não tem como a gente impedir algumas lesões, mas minimizar riscos é importante. Então é isso que a gente acaba fazendo na fisioterapia esportiva. Depois eu fui contratado por uma outra faculdade aqui de Bauru, onde eu sou docente hoje, que é a FIB, né, as Faculdades Integradas de Bauru. Sou supervisor de estágio e professor do curso de fisioterapia da área de ortopedia esportiva. E recentemente eu tive a oportunidade de assumir a fisioterapia do Bauru Basquete, né? Então pude trabalhar no vôlei, no futebol e agora estou tendo a experiência do basquete masculino, né, do Bauru Basquete. E aonde o foco, eu falo que muda os esportes, mas o foco continua o mesmo, né, que é fazer prevenção. É lógico que aí, como eu fui do vôlei para o futebol e agora do futebol para o basquete, nós temos que entender do esporte, das regras, das especificidades do esporte, né, de cada gesto esportivo é muito diferente um esporte do outro, estudar bastante, né, e ir atrás de evidência científica sobre os tipos de lesões que mais ocorrem em cada esporte, para poder fazer o trabalho correto de prevenção, de avaliação e depois de tratamento. Essa é a minha trajetória, né? Hoje eu estou fazendo mestrado aqui na FOB USP em Bauru, no departamento de fonoaudiologia, mestrado em ciências, para poder agregar mais conhecimento e poder me desenvolver mais dentro da fisioterapia. E das peculiaridades assim da área da fisioesportiva, eu falo que a gente tem que ter oportunidade e estar preparado para agarrar essa oportunidade, né? Isso para mim resume o termo sorte. Então você tem que estar no meio, você tem que estar conhecendo pessoas, tem que estar atendendo atleta, amador, o cara que joga futebol de final de semana, para mim é um atleta como o atleta profissional de alto rendimento. E quando a oportunidade aparecer, você tem que estar preparado, porque às vezes as pessoas têm oportunidades dentro da área do esporte, mas não se preparam adequadamente para poder abraçar essa oportunidade de se desenvolver e poder crescer dentro dessa área, né? E dizer que a gente trabalha demais. O fisioterapeuta do esporte, eu falo que é o primeiro a acordar e o último a dormir quando a gente viaja com a equipe, né? Você trata o atleta à noite, de madrugada, na hora que acorda, e você é o primeiro a chegar na quadra para fazer os preparativos do atleta, de bandagens, etc. E a última a sair, porque depois você tem que ir para o departamento de físio tratar. Se você está no hotel viajando, você vai levar o seu quarto, vira um departamento de fisioterapia e você vai tratar esse atleta lá, né? Então, essa é a peculiaridade. Você tem que ter disponibilidade para viagens, para trabalhar de sábado, domingo e feriado. Essa é a vida do fisioterapeuta esportivo, mas é uma vida que eu gosto demais, né? E graças a Deus posso exercer a minha profissão dentro do esporte de alto rendimento hoje. Acho que é isso que eu tinha resumidamente, né? Um pouquinho mais de 10 minutos aí, acabei estourando um pouquinho o tempo, peço desculpas para a organização, mas eu poderia passar aqui horas falando de fisioterapia esportiva, porque é a área que eu tanto gosto, que eu tanto amo aí trabalhar. Ok? Me coloco à disposição para qualquer dúvida, quiser vir até Bauru conhecer a Clínica Reabilite, estão convidados. E foi um prazer. Muito obrigado e bom evento a todos. Olá, tudo bem? Meu nome é Túlio Menezes, sou fisioterapeuta esportivo. Vim aqui conversar hoje com vocês e primeiramente eu gostaria de agradecer o convite. Estou muito lisonjeado para participar da primeira semana de fisioterapia em ortopedia e desportiva da Unesp, Marília. Bom, pessoal, falar um pouquinho do meu currículo. Sou fisioterapeuta esportivo pela SONAF desde 2004. Minha atuação sempre na minha trajetória sempre foi dentro do futebol, dentro do esporte. Tive passagem pelo Internacional de Porto Alegre de 97 até 2007. Depois uma passagem pelo futebol russo no CSKA Moscou de 2007 até 2012. Bom, a minha trajetória no esporte, com fisioterapia esportiva, iniciou em 95, 96, em uma academia de lutas, onde comecei a atuar fazendo avaliações físicas,
e ao mesmo tempo resolvi praticar o esporte, né, o jiu-jitsu, como uma modalidade esportiva sem intenção nenhuma de competição. E foi aí que eu comecei a trabalhar com o esporte, me interagir mais, porque a partir daquele momento surgiu várias oportunidades, né, de clientes por questões de lesões, ombro, cotovelo, muito em função da técnica, né, do jiu-jitsu. Posteriormente eu fui para o Internacional, em 97, comecei a atuar nas categorias de base, que para mim foi um grande aprendizado, onde eu pude atender um volume muito grande de atletas, e isso me deu um know-how, me deu uma experiência profissional muito grande, né? Então, de grande valia para mim, me orgulho muito ter feito parte, né, e ter iniciado nas categorias de base. Eu acho que isso para mim foi fundamental. Então, em 2003, eu subi profissional do Internacional, eu e o César Abes, que era meu colega e meu sócio na época, nós tornamos, né, profissionais requisitados, porque dentro dessa base do Internacional, o Internacional projetou muitos atletas para o exterior, e esses atletas voltavam para o Brasil para fazer tratamento, né, conosco no Beira-Rio. Isso nos proporcionou, abriu muitas portas, né, nos projetou profissionalmente, né, para o mercado de trabalho, vindo a nos dar um respaldo bem grande na questão do nosso profissionalismo. E em 2007 eu atendi o Daniel Carvalho em Porto Alegre, ele fez uma cirurgia, e aí eu recebi um convite para ir atendê-lo fora do país, e isso culminou com uma proposta de trabalho, porque nós fizemos um grande trabalho com ele, ele voltou a jogar bem antes do tempo previsto, né? Então isso me abriu muitas portas, e aí eu fui contratado pelo clube, né, no CSKA. Claro que teve grande influência do meu trabalho, do trabalho dos brasileiros, também do professor Paulo Paixão, que era o preparador físico no clube, mas conseguimos fazer um trabalho. Eu fui o primeiro fisioterapeuta brasileiro, não, o primeiro fisioterapeuta a atuar no futebol russo. A Rússia não tinha fisioterapeuta nos seus clubes, então isso para mim foi um desafio, mas ao mesmo tempo uma conquista, porque me abriu portas. Eu fui visitar vários clubes europeus, Barcelona, Inter de Milão, Manchester City, Bayern de Munique, Manchester United, Inter de Milão, Porto. Então, com essas visitas e já com a experiência que eu tinha aqui no Brasil, nós montamos um departamento médico no clube, que hoje é um departamento de referência no futebol russo, né? Retornei ao Brasil em 2012 por questões familiares, né? Meu filho nasceu, então eu resolvi voltar para o Brasil. Nesse período de 2012 até agora já também recebi várias propostas para sair, mas por questões contratuais não conseguimos fechar, e outras por questões familiares mesmo, que não eram adequadas para a família, né? A gente quando tem família, tem que pensar, né, primeiro na sua família, para depois pensar nessas questões de oportunidade de trabalho fora do país. Não adianta a gente só pensar na gente e esquecer da nossa família. Bom, voltei para o Brasil e sigo hoje atuando em Porto Alegre com a minha clínica particular, sempre atendendo atletas de fora, atletas amadores, atletas profissionais. E isso é muito importante, porque mostra o nosso reconhecimento, né, e essa procura. Então, pessoal, assim, o que eu tenho para dizer para vocês, né, das questões de oportunidades, das questões de aprendizado. Nunca desistam, né, dos seus sonhos, busquem aquilo que vocês querem, aonde vocês querem atuar. Existem oportunidades hoje dentro do esporte, inúmeras oportunidades, tanto para o sexo feminino como masculino, mas eu quero deixar bem claro que eu acho que todas as questões
né? Existem o QI, mas também por mérito, pessoal. Não se esqueçam disso. Se vocês estudarem, se vocês aprenderem línguas, se vocês se dedicarem, network, não parem, não desistam nunca do sonho de vocês. Vocês vão conseguir, tá? Nada é impossível quando a gente bota uma meta e aquilo que a gente quer conquistar. Eu vejo grandes oportunidades dentro do mercado de trabalho, está abrindo cada vez mais o mercado de trabalho. Então vamos buscar isso, né? Não deixem de conquistar. Se tiverem oportunidades, né, de trabalho, seja no Brasil, seja no exterior, coloquem sempre uma coisa na cabeça de vocês. Vocês terão que se adaptar aonde vocês estiverem. Não tente mudar aquilo que já está. Eu cheguei num país completamente frio, um país com outra língua completamente diferente. É difícil, mas nada é impossível quando a gente tenta conquistar um espaço no mercado de trabalho. Eu procurei me adaptar, conhecer a cultura, conhecer os hábitos do povo, como os jogadores, né? Outra coisa importante, dependendo da modalidade esportiva que vocês forem, vocês quiserem atuar, procurem saber as regras, saber os gestos esportivos. Isso é muito importante. Cada modalidade esportiva tem uma peculiaridade, né? Tem um gesto diferente. Então isso é muito importante para nós entendermos as lesões, para podermos fazer o processo de reabilitação. Outra coisa, assistam jogos. Não fiquem só dentro de uma sala de aula, tá? Então oportunidades existem, pessoal. Eu acho que cabe cada um de nós saber aonde nós vamos atuar, como nós vamos atuar e como queremos atuar. Mas sempre buscando atualização, leiam artigos, façam cursos, mas procurem cursos qualificados, de profissionais qualificados. Não façam qualquer curso por aí. Isso é muito importante. Hoje, infelizmente, existem vários cursos aí, são caça-níqueis, pessoal. Então, esse é o que eu tenho para dizer para vocês. Se procurem, vejam quem está oferecendo, de que forma, como é esse curso, se ele é presencial, se vocês vão ter a prática, se não vão ter a prática, né? Qual é o know-how desse profissional, qual é o ramo de atuação, esse profissional que está passando para vocês, ele atua, ele atende, ele tem uma experiência clínica, ou ele só tem a experiência científica? Isso é muito importante. Nós temos que alinhar sempre a análise, a evidência científica, mas também a prática, porque a prática é evidência. Não esqueçam isso, tá bom? Espero ter contribuído um pouco com vocês. Quem sabe nós possamos em breve estar juntos aí, conversando um pouquinho mais, falando sobre fisioterapia esportiva, falando sobre as oportunidades de mercado, tá bom? Muito obrigado a todos, tenham um excelente evento e me coloco à disposição de vocês nas minhas redes sociais, né? Posso posteriormente colocar aí, o pessoal já marcou no Instagram, sinta-se à vontade, estou à disposição de todos. Forte abraço e um bom evento. Um abraço a todos e até breve.